A história que eu vou mostrar agora para vocês, tem a impressão que é uma das mais surreais já mostradas nesse programa. Durante a reportagem desse caso chocante do empresário, eu estava me inteirando aqui porque é tanta coisa de outro mundo que fica difícil acreditar que tenha acontecido aqui em São Paulo. Enche a tela, por favor. Sim, Carol, por gentileza. O que você está vendo aí é um casal, parece um casal como outro qualquer, não é, Percy? É o Silvio e a Vilma, um relacionamento de 4 anos. Sim. 4 anos dá para você conhecer bem a pessoa com a qual você divide a casa, né? Sim. Você tem um relacionamento que são 4 anos, são 48 meses. Claro que você conhece a pessoa. Você se identifica, vê quais são as afinidades. Você escolheu, aliás, essa pessoa para você viver com ela. Tá tudo ótimo por essa imagem entre os dois. Felicidade pura. Muito bem. O problema, vem para mim, por favor. Vocês que estão chegando de todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência nessa terça-feira aqui na Record. O problema é que nem sempre um início de relação, né, que é sempre marcada da melhor maneira possível. Até porque, se não for um bom início de relação, ninguém vai entrar num namoro, num noivado ou num casamento. O Silvio, no início, cortejava a mulher, fazia carinhos na mulher, presenteava a mulher, tratava a moça como uma princesa. E da mesma maneira deve ser da mulher para o homem. Tratar o homem com respeito, com carinho e ter a fidelidade em todas as etapas dessa vida. Mas, infelizmente, né, logo no início da relação, a Silvia percebe, né, a Vilma, aliás, percebe que Silvio não era o homem certo para ela. Era um relacionamento marcado por brigas? Você vai me perguntar? Eu vou lhe dizer que sim, que era um relacionamento marcado por situações conturbadas. E os dois percebem que é hora de cada um seguir para um lado. Os dois chegam à conclusão, Percival, que não dá mais para ficar morando na mesma casa. Se você, vem para mim, por favor, chega na conclusão de que deve se separar da sua mulher, ou você, mulher, chega à conclusão que deve separar do homem, o que é que essa pessoa tem que fazer, Percy? Tem que se separar porque a vida se torna insuportável, perde o sentido, perde a razão de ser. Não há afinidade, não há companheirismo, não há afeto. Estão sob o mesmo teto, isso se torna insuportável. Você está então querendo me dizer que cada um deve seguir o seu caminho? Exato. Você está querendo me dizer que os dois devem decidir a sua relação também no cartório. A papelada tem que ser resolvida para que ambos toquem a vida de uma vez por todas. Pode resolver isso até amistosamente, sem litígio nenhum. E nós já mostramos vários casos aqui de finais de casamento, não mostramos, Percival? Muito, a gente mostra muito isso aqui cotidianamente no Cidade Alerta. Só que pela frase que está no rodapé, eu tenho certeza que é a primeira vez que você vê. Agora a coisa tomou um rumo completamente diferente, né? Você pode ler para mim, por favor, Percy? Se o relacionamento chega ao fim, porque isso tem relação com tráfico de drogas, que é uma coisa que destrói famílias, causa morte, causa prisão. Pedofilia, aí é demais, hein? Quer dizer que o companheiro, além de tudo, gostava de abusar de crianças, atacava crianças. Calma. Você está tirando conclusões precipitadas. Leia a frase para mim, por favor. Fim de casamento tem tráfico. Tráfico é venda de drogas. Morte. E também, espera só um minutinho. Tráfico é venda de drogas. Exatamente. E também já remete à vida de traficantes, que é arma, que é morte, que é assalto, que é violência. Morte, ou seja, um dos dois está morto, concorda? Exatamente. E nós temos aí também pedofilia. Pedofilia é abuso de crianças. Por que você já parte do princípio que é o homem o abusador sexual? Se não está escrito pedófilo? Não, geralmente, né? Não, aí você tem razão. A pedofilia pode ser praticada pelo homem e pela mulher. Pelas circunstâncias que nós estamos mostrando, eu deduzi que foi o homem. Então vai com calma. Porque eu estou dizendo, é uma história surreal que eu nunca vi. Eu já apresento programa desse tipo, né, de assuntos policiais há 12 anos. Eu nunca vi uma história dessa. Eu já vi final de casamento, fim de relacionamento, que homem mata mulher, né, coisas horríveis. Mulher que mata o homem que envenena o homem que manda matar a mulher, ou o homem que mata os filhos para se vingar da mulher. Agora, o que aconteceu nessa história, eu tenho a impressão que é inédito, eu nunca tinha visto. O que parte, né? Se realmente o que está sendo contado for verdade, é um mau caratismo absurdo. E, para completar, você pode ver ali na frase. Leia para mim, por favor, como termina? Pedofilia e família em guerra. Família em guerra. Ou seja, vem para mim, por favor. Uma parte da família está do lado do
Silvio. E outra parte da família está do lado da... Você não decorou os nomes? Da companheira, não, no nome eu não decorei. Tentei uma saída estratégica aqui, não consegui. Você olhou para onde, meu caro? Só tem o bombeiro ali te olhando e não está entendendo nada. Não, eu tenho uma fonte de consultas aqui, eu olho, a pessoa já entra em... Você foi olhar para a nossa produção, não tinha ninguém da produção. Ninguém me assoprou nada. Muito bem, parte da família está do lado do Silvio e parte da família está do lado da Vilma. Um dos dois está morto, Percival. Esse casamento termina com morte. Termina com morte. Você vai me perguntar, Bate, se termina com morte, é porque um foi lá e matou o outro. Eu tenho certeza que você parte desse princípio. E você não está errado de pensar dessa maneira. Sempre que a gente vê término de relação de marido e mulher, vem para mim, por favor, com essa lei porca, com esse país que mais incentiva a morte, mais incentiva a crime do que outra coisa, você já vai achar mesmo que o marido matou a mulher ou que a mulher matou o marido, não é? Exatamente. E você, como achou que o pedófilo era o homem, você também vai achar que é o homem que matou a mulher. Por que sempre o homem? Não, aí você tem razão, pode ser também a mulher. A pedofilia pode ser praticada por ela também. A lei é igual para todos, claro. Ou seja, não pune ninguém. Essa é a realidade. Pois bem, os filhos do Silvio começam a ligar para o pai. É normal, você tem filho, não tem? Tenho 2 filhas e 3 netos. Elas te ligam. Vai fazer banda igual do pai do Michael Jackson? Então, não. Tanta gente assim? É. Você tem 3 netos? 3 netos. A Júlia, o Murilo e o Gustavo. Você não me decepciona. Tudo para trabalhar para você, para os dinheiro rodar, né? A herança toda ser usufruída por anos. Que isso? Eu Vou conheço. deixar dívidas para isso. Dívidas, Queria um título desse seu para pagar. Pois bem, eles começam a ligar para o Silvio, mas o Silvio não atende, Percival. O Silvio não atende. Insistentemente, os filhos ligam por dias e o Silvio não atende. O telefone chama e ninguém responde. Até que cai na caixa postal e os filhos acham que no dia seguinte o pai teve algum problema, não pôde atender a ligação naquele determinado momento. Os filhos começam a acreditar que o pai estava passando numa área onde não pegava celular, porque hora ou outra caía na caixa postal. Os filhos achavam que o pai estava viajando. Olha aí o casal. Olha aí o casal. Amor, me parece que tá... Olhando para a cara dos dois, é difícil de acreditar dessa história que nem o melhor roteirista de Hollywood seria capaz de imaginar, Percy. Quer dizer, o Silvio está fugindo dos filhos, está me dizendo isso? Você como sempre é assertivo, você como sempre decepciona. Que fugindo dos filhos? Que pai vai fugir dos filhos? Mas ele não atende o telefone nunca, mas isso. Então se você pensar um pouquinho... Ele não quer conversar com os filhos. Presta atenção. De tudo que eu já falei, se os filhos estão ligando para o pai e o pai não atende, é por quê? Ele não quer conversar sobre eles, sobre certos assuntos. Não, Percy. É porque o pai está morto. De acordo? Sim, mas você também me arma uma arapuca, né? Não, eu já disse que um dos dois está morto. E se o pai recebe várias ligações e não atende, é porque o pai está morto. Não, ele está morto, mas necessariamente não precisaria estar morto. Podia ter tomado outro rumo, fugido, escapado, mudado para outro lugar. A morte aí foi surpreendente. Deixa outra foto, Edu, que dá para ver melhor eles, até porque se alguém da comunidade, que eu vou contar já, tiver informações, vai poder nos ajudar. Pois bem, as filhas tentam ligar para o pai não atende e eles vão investigar o que aconteceu com o pai. E eles descobrem que o pai delas foi morto. Veja só, é diferente eu falar que o Silvio está morto do que o Silvio foi morto. Está morto, ele pode ter tido um mal súbito, um infarto, um AVC e morrido. Sim. Foi morto é porque alguém provocou essa morte. Foi assassinado. E eu tenho certeza que você já vai me dizer que é a Vilma. Tenho certeza absoluta que você vai falar que a Vilma sujou as mãos de sangue para acabar com a vida do marido com o qual ela queria se separar. É ou não é? Não, com tudo que você já me ironizou aí, que eu não sei de nada, não deduzo nada. Não é assim. De 10 você acertou 2. Eu não posso chegar a essa conclusão. Se tem pedofilia na história,
Pode ser exatamente alguém furioso com relação a alguma criança ou algumas crianças, e essa relação pode ser com ela ou com ele. Talvez, como ele apareceu morto, por ele. Que versão? Sim, ele foi atacado. Sim. Para alguém. Certo. Que sentiu-se moralmente atingido por causa de uma criança ou mais crianças, e Ah, que ele entendi. precisaria ser punido. Alguém descobriu que ele seria supostamente um pedófilo e resolveu matá-lo. Exato. É o que eu penso. Então, o que isso tem a ver com o fim do casamento? Não tem nada a ver com o fim de casamento. Se ela descobriu isso, claro que ela não vai querer continuar a viver com o Eu entendi o teu raciocínio, que tem lógica. A esposa descobriu que o marido era um pedófilo, mataram o marido e ela falou, olha, não posso fazer nada, eu não ficaria morando na mesma casa que um pedófilo, concorda? Claro que não. Ok. A Vilma, então, a esposa, conta para as filhas o seguinte, olha, o pai de vocês realmente foi executado. O pai de vocês foi morto porque ele abusou da minha filha de 8 anos de idade. Ela vai contar. Ela vai contar. Para as filhas que estão ligando para o celular do pai não responde. E elas dizem, o celular do pai de vocês não atende, porque o pai de vocês foi morto porque era um pedófilo. Ele abusou sexualmente da minha filha de 8 anos de idade. E como que ela sabe disso? Ela teria flagrado na casa dela? Agora, veja bem, se a esposa que está acusando o marido de ser pedófilo, porque afinal de contas a suposta vítima de pedofilia mora na mesma casa que os dois, quem seria uma das poucas pessoas que sabiam da suposta pedofilia? A mulher. A mulher, que está informando as filhas. Seu pai foi assassinado por causa disso. Quer dizer, ela já sabe que ele foi morto por causa disso. Ela está informando as filhas, seu pai morreu por causa disso. Então ele estaria por trás da morte dele? Não, ela estaria. Então, ela estaria por trás da morte dele? Pelo que ela está relatando às filhas, ela afirma com convicção, seu pai foi assassinado porque abusava de uma filha minha de 8 anos de idade. Pois bem. Então, meu caro Percival, nós já temos nessa história, né, que eu vou pôr no ar agora, que ele foi morto. Olha a frase aí. Leia a frase agora. Esposa a Carol já colocou? Esposa entrega marido para o tráfico. Ele foi morto e família se revolta. Ela então teria encomendado ele para um traficante matá-lo. Ele foi entregue para o traficante de drogas. Seria o executor de uma pena de morte decretada por ela. Agora, quem disse que esse homem realmente era um pedófilo? Para a família dele, né, para a família do Silvio, para as filhas do Silvio, a Vilma inventou uma história de ficção, contou isso para um traficante, que para ela não sujar as mãos, foi lá e matou o rapaz no tribunal do crime. Essa é a versão da família do Silvio, que está em guerra com a versão da Vilma. Veja comigo essa reportagem. Mentiras, traição, abuso e a suspeita de um julgamento criminoso. A dúvida que tortura a família do pescador Silvio dos Santos, de 50 anos, é não saber se ele está vivo ou morto. A gente tá desesperado, a gente quer saber não onde que ele tá, se ele tá morto ou não tá. A gente quer pelo menos o corpo dele para fazer um velório digno. Mentiras. O casamento de Silvio e Vilma foi marcado por brigas, intrigas e acusações. Não é a primeira vez que ela tenta incriminar o meu tio de algo. Ela havia incriminado o meu tio de ter roubado uma bicicleta. Só que ela não sabia que tinha câmeras na rua e esse vizinho que veio avisar pro meu tio era o dono da câmera. Que chegou no meu tio correndo e falou, não, eu tenho uma gravação, eu sei que não foi você. O senhor é tão trabalhador, ela que roubou para querer usar, que eu vi ela passando com a bicicleta até. Traição. O pescador teria desabafado com a família sobre as vezes em que voltava do mar e encontrava a esposa com outro homem.
Da outra vez que meu tio voltou do mar, ele chegou e ela estava já com outro homem. E botou meu tio para correr. E meu tio veio para cá e falou, contou pra gente, chorando, que amava muito ela, que amava muito, muito, era capaz de tudo por ela. E ela sempre agiu dessa forma. Abuso. Vilma faz uma acusação grave sobre o marido e entrega a Silvio para ser julgado pelo Tribunal do Crime. Silvio, mais conhecido como Peixe, até porque ele sempre foi pescador e trabalhou em alto mar, não tem telefone celular. Quem intermediava a conversa dele com as filhas sempre foi Vilma, a mulher com quem ele foi casado durante 4 anos. Desde o dia 29 de outubro, a Bruna não tem mais contato com o pai. Ele teria desaparecido no dia 4 de novembro, quando foi acusado pela mulher de ter abusado sexualmente da filha dela, ou seja, da enteada dele, e teria sido entregue ao Tribunal do Crime aqui da Baixada, né? Pessoas aí, criminosos, que julgam réus e geralmente condenam até mesmo uma sentença de morte. Mas você tem certeza que a versão dada pela Vilma não é verdadeira? Não, não é verdadeira. Meu pai nunca faria isso. Meu pai nunca faria isso porque ele sempre foi um pai protetor da gente. E assim, ele sempre foi contra essas coisas, assim, sabe? Ele nunca gostou disso. Por isso que eu falo que ele jamais faria isso. Mensagens de áudio enviadas pela madrasta de Bruna revelam informações trocadas entre ela e membros do crime organizado da Baixada Santista. Nós já resolvemos esse negócio do velhinho aqui, pô. Tá aqui com nós, mano. Vilma chega a mentir para as filhas de Silvio que o pai estava viajando. Mas depois confessa que entregou o marido para o Tribunal do Crime. Carol, desculpa aí ter falado que ele foi viajar, entendeu? Não estava sabendo o que falar para vocês, o que está acontecendo, entendeu? Mas aconteceu algo aí que seu pai fez aí, ó, que está sendo sequestrado, está sequestrado, seu pai aprontou aí, eu não sei não quais são as decisões aí, ó. Depois de ver que o castigo poderia ter passado dos limites, Vilma recua e fala com os criminosos como se estivesse arrependida. Ô meu filho, faz o que eu falei com vocês, meu filho. A família já tá agoniada, eu também tô. Solta ele, bota pra ir embora pra cidade dele lá, meu filho. Conversa com eles aí, ó. Bota ele pra lá, ó, que aí, entendeu? Pode ter certeza que o que ele fez, põe na mão de Deus que Deus vai cobrar o dobro. Eu falo pra vocês que tirar a vida, isso não é castigo pra ninguém, isso é salvação. Dias depois, Vilma bloqueia os telefones dos parentes de Silvio. E só quem responde às mensagens de Bruna e Tamires é a filha mais velha dela. O seu pai fez uma coisa feia. Ele tá com os meninos tá com ele. Eles estão falando pra gente tomar uma posição. A gente não quer que machuquem o seu pai. Eu quero que ele vá pra aí. A gente tá tentando resolver tudo na paz, certo? A gente não queria ter envolvido os meninos, mas seu pai partiu para as ameaças. Nós tentamos falar com Vilma. Vamos ver o que ela tem a dizer aí diante dessa acusação. Encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Ela está com o celular desligado e a gente acredita que ela tenha, inclusive, mudado o número porque as filhas estão tentando entrar em contato com ela e também não tem sucesso. Ligamos, então, para a filha dela. Vamos ver se ela atende, até porque ela bloqueou o telefone de alguns parentes, de pessoas ligadas ao Silvio, mas o meu telefone ela não tem o número. Alô? Alô, Júlia? Sim.
Oi, Júlia. Aqui é a Luísa Zanqueta do Cidade Alerta, tudo bem? Eu me identifiquei como repórter do Cidade Alerta e ela desligou a ligação. Vou tentar mais uma vez. Encaminhada para a caixa postal. Bom, minha segunda tentativa de conversar com a Júlia, e ela e a mãe estão fazendo exatamente o que as filhas do pescador disseram, fugindo de todos que buscam uma explicação pelo paradeiro de Silvio. Apesar da acusação das duas, ninguém foi até a delegacia ou ao IML para registrar o suposto abuso da menor cometido pelo pescador. Eu perguntei para ela se ela tinha laudo, se ela tinha foto, se ela tinha vídeo. Ela falou que tinha prova, mas ela não me mostrou prova nenhuma, entendeu? Ela falou para mim assim que o meu pai tinha falado da boca dele, que ele comprovou, que ele assumiu, mas eu acho que tudo isso é uma mentira. Tenho quase certeza que ele pode não estar mais vivo, só que a gente quer uma justiça, a gente quer saber se meu tio realmente fez isso, que eu tenho certeza que não. Se ele não fez, ela tem que pagar pela acusação que ela está fazendo, porque ela não correu à delegacia. A gente foi até a delegacia procurar saber se ela tinha feito o corpo de delito na menina, tudo, e não tem denúncia, nada. Bruna desconfia de que o pai tenha caído em uma emboscada armada pela madrasta e que tenha sido julgado injustamente pelo Tribunal do Crime por um abuso sexual que nunca cometeu. Inclusive, no passado, a madrasta já teria inventado outras acusações contra Silvio. Inventado porque as filhas têm certeza de que foram acusações falsas, como a própria venda de um carro que seria dela e de uma bicicleta que pertenceria a um vizinho. Elas nunca entenderam o motivo do pai continuar casado com uma mulher com quem tinha um relacionamento tão conturbado. Os dois viviam brigando, se separavam, voltavam de novo. E uma certa vez ele voltou do mar depois de meses de pescaria e encontrou Vilma com outro homem. Ele foi traído e mesmo assim perdoou a companheira e continuou em uma relação que, segundo elas, só o prejudicava. A gente tinha sempre contato com eles, de perguntar como que vocês estão, eles mandavam foto, áudio, a gente brigou hoje, mas a gente já se resolveu, estamos bem, porque o Silvio é assim, porque Vilma é assim, e a gente sempre foi relevando, a gente não ia de ir na casa deles, porque a gente também não foi muito com a cara dela desde o começo, só que ele é homem criado, a gente também não tem que ficar contra do relacionamento deles. Silvio era chamado de peixe pelos amigos. Na praia onde ele pescou durante muitos anos, fomos em busca de alguma pista. Hoje eu vim aqui e não ouvi nada, não. Ninguém comentou sobre o assunto. Você também sai de barco ou só pesca aqui na areia? Eu pesco só na areia, só. É melhor, mais seguro, né? Tá certo. A família de Silvio gostaria muito que ele estivesse em alto mar. Até porque ele passava meses fora de casa pescando por praias assim distantes aqui da orla. Mas eles têm certeza que esse sumiço não tem ligação com o trabalho dele, que ele não pode estar pescando, uma vez que as filhas do Silvio já perguntaram para diversos pescadores que o conheciam se ele poderia, de repente, ter saído para trabalhar. Mas todos negaram essa possibilidade e ninguém teve mais notícias de Silvio desde o começo de novembro. Eu vou tentar aqui a sorte mais uma vez. Tudo bem? Como que você se chama? Valdir. Valdir, você conhecia o Silvio, que tem o apelido de peixe? Não conheço. Eu sou novo aqui, eu tenho 2 anos aqui, então muito pouco conhecimento do pessoal aqui ainda. Estou me adaptando aqui ainda. A gente já perguntou para as pessoas que pescam com ele. Já mandaram mensagem falando, uma moça me procurou falando que o seu tio já trabalhou com meu marido está em alto mar e ele ia perguntar para ele. E perguntou e ele não estava, que poderia estar com ele, não está. E também porque ela falou isso pra gente, né? Ela deixou bem claro o que estava acontecendo. Tudo leva a crer que o pescador possa ter caído em uma rede. E para o desespero de quem o estima tanto, que tenha perdido a vida em uma emboscada. Depois de ter sido denunciado
por Vilma por ter abusado sexualmente da filha dela, de 8 anos, a família de Silvio recebeu a informação de que ele teria sido agredido e deixado em Cubatão ou no Guarujá, aqui na Baixada Santista. Mas elas não têm certeza se foi isso realmente que aconteceu, porque ninguém teve mais notícias do pescador. E elas desconfiam que ele possa ter sido executado pelo Tribunal do Crime. Já procuraram em diversos hospitais aqui do Litoral Sul e até mesmo no IML. Elas só queriam a chance de poder se despedir, de poder dar um último adeus a Silvio. A família está desesperada, a gente está desesperada, a gente quer saber dele. A gente não tem notícia dele, não sabe como que ele está, se ele está bem, se ele não está bem. Entendeu? A gente está desesperado. Nós só quer saber onde que ele está, aonde que ele está, entendeu? Se ele tá quebrado, como diz eles, né? Que quebraram ele, bateram nele, se ele tá, né, em algum lugar escondido com medo, ou se ele tá vivo, ou, né, não sei, a gente só quer saber dele. De qualquer jeito, meu tio vivo ou morto, eu quero ele. Ele tem família, a gente ama ele não é uma pessoa qualquer. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente quer muito entender e eu tenho certeza que meu tio não faria isso. Eu cresci junto com eles, ele nunca desrespeitou a vida dele toda. Ele tem 50 anos, em 50 anos da vida dele a gente nunca teve um histórico desse. Pelo amor de Deus, onde quer que ele esteja. Nem que se for pra pegar o corpo dele, mas traz meu tio de volta. A minha mãe, a minha tia tá sofrendo muito. Nossa, mas que história, gente. É bom deixar claro, né, que essa versão que foi contada é da parte da família do Silvio. O programa está aberto para que a Vilma, se for do interesse dela, que ela se defenda dessas acusações graves. Ela é inocente até que se prove o contrário na justiça, até que o juiz bata o martelo. Mas fica aí a versão de um contra o outro, né? A Vilma desligou o telefone, pelo jeito, na cara da nossa produção. Quem não deve não teme, eu acho que ela deveria se manifestar, Percy. Nós estamos diante de um jogo de intrigas, as acusações são graves, mas tirar essa dúvida tem um ponto crucial, que é constatar se houve abuso dessa criança de 8 anos, a menina, ou não. Para isso existe o Instituto Médico Legal, vai lá, faz exame, ou isso. Se não tiver essa prova, fica evidente que a acusação é falsa. Não, e mesmo, né, se tiver ocorrido um abuso sexual, não é assim que vai se resolver a situação, né? Não é? Eu sei que há um clamor grande, né, para se realmente for um abuso sexual, para que mate, pedófilo, mas se for existir pena de morte no Brasil, tem que existir na lei e não deixar a lei do tráfico sobressair em torno das nossas leis, né? Bom, a gente vai seguir nesse caso, ok? Renato Baroni e Sabrina Cadamuro aí, produtores dessa pauta.